Agora já está a gravar, sim. Então, bom, boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação em português. Nós temos hoje a primeira sessão relacionada com o mundo grego, nestes ciclos de sessões da SECA, né? Estão sempre muito mais viradas para o mundo romano, e agora queremos começar também com este segmento cronológico do mundo grego, helenístico, não é? Portanto, do primeiro milénio, do primeiro milénio antes de Cristo. Temos hoje connosco uma já conhecida especialista do mundo aqui do Noroeste Peninsular, Daniela Ferreira, ligada à Universidade do Porto, mas também com formação ligada à Universidade Complutense de Madrid, para aqueles que possam não conhecer. Está ligada ao projeto Ibéria Greca, se não estou errado, não é? Portanto, uma experiência muito consolidada nesta área da arqueologia grega. Teremos, como sempre, então, uma sessão, pode aqui variar, não é? 30, 40 minutos, depende. É uma coisa relativamente livre. Creio que se a Daniela não se importar, portanto, às vezes pode haver interrupções, se for o caso, para algum tipo de debate. Se não, no final também gostamos sempre de ter alguns minutos de debate, não é? Também livres. E, portanto, a ideia é ter aqui uma conversa, não é? Uma discussão científica amena, não é? Entre pessoas que gostam destes assuntos. Eu vou passar a palavra à Daniela. Peço a toda a gente, depois, tal como eu, tínhamos aqui só o microfone desligado, para evitar questões de feedback. E, portanto, passo aqui a palavra à Daniela. Espero que gostem da sessão e espero que tudo bem. Obrigado, Daniela. Obrigado eu pelas amáveis palavras da apresentação. Enquanto isso, vou tentar compartilhar a tela. Ora, deixem-me só ver se recuar, que nós já estivemos a fazer testes. Conseguem ver o ecrã? Sim? Boa, ok, fantástico. Então, tenho que começar por agradecer, cumprimentar a assistência e agradecer a gentileza que tiveram de dispensar um bocadinho do vosso tempo para me ouvirem falar sobre as cerâmicas gregas provenientes de contextos arqueológicos no atual território português. E, claro, não posso deixar de agradecer o convite da SECA pela oportunidade que me deram de estar aqui a apresentar os principais resultados de um trabalho que tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. E é precisamente isso que farei. Portanto, vou apresentar um panorama geral dos estudos sobre vasos gregos. Não trago grandes novidades, essas novidades terão o seu lugar próprio brevemente em publicações que estão para sair, mas trago-vos um panorama geral sobre os vestígios encontrados, as suas cronologias, o seu enquadramento. Ora, ok. Tratando-se de uma comunicação com um tempo relativamente limitado, é impraticável abordar aqui todas as problemáticas associadas ao comércio de vasos gregos em Portugal, e por isso mesmo optei por deixar aqui desde já uma lista de sugestões de leitura, de obras e artigos que desenvolvem muitos dos temas que serão também aqui tratados. Destaco naturalmente a publicação da minha tese doutoral, intitulada A Cerâmica Grega na Fachada Atlântica da Península Ibérica, e não sei se conseguem ver o meu cursor, deixem-me trocar aqui por outro. Portanto, que resulta, como vos dizia, da minha tese de doutoramento, defendida em provas públicas no final de 2019 na Universidade Complutense de Madrid e que constitui a principal fonte dos dados que apresentarei aqui. Então, dando início à apresentação propriamente dita, a primeira questão que se coloca quando discutimos a presença de cerâmicas gregas em contextos antigos no atual território português prende-se com a origem destes produtos e com o seu transporte até o extremo ocidental do Mediterrâneo. Atualmente, há um entendimento generalizado de que o comércio de vasos gregos no espaço ibérico estava profundamente conectado a uma complexa rede de mercados e portos comerciais, que eram frequentados por comerciantes especializados na gestão do transporte de mercadorias, podemos assim dizer, mercadorias essas provenientes de diversas origens. Ora, este sistema comercial não se basearia em negociações diretas entre os portos de origem e de destino dos produtos, mas sim numa complexa redistribuição de bens transacionáveis entre diversos portos, com o objetivo de otimizar os benefícios económicos de todos os intervenientes.
Os dados arqueológicos de que dispomos corroboram esta visão, que nos é igualmente transmitida por algumas fontes literárias e epigráficas, e testemunham a existência de um sistema comercial complexo, no qual participavam comerciantes púnicos, gregos e ibéricos, naturalmente, com o mesmo tipo de responsabilidades, benefícios e conhecimentos. Em estudos anteriormente publicados, já foi possível contribuir para a reconstituição da viagem destas cerâmicas, desde a sua origem até ao destino final, na fachada atlântica da Península Ibérica. E deixo-vos aqui a referência de um destes estudos, já apresentado numa comunicação há alguns meses e que está em vésperas de ser publicado. E como não poderia deixar de ser, recomendo naturalmente a leitura da tese de doutoramento de Chiara Maria Mauro, que estuda precisamente os portos onde a cerâmica grega foi embarcada. Mas a sessão de hoje irá focar-se fundamentalmente no destino e nos destinatários destes vasos gregos, procurando determinar que tipo de produtos chegaram até o atual território português, em que quantidades vieram e em que cronologias. Procurarei também discutir qual o impacto da presença comercial dos fenícios e dos gregos nas primeiras sociedades, ou nas sociedades da Idade do Ferro, melhor dizendo, dissertando... Não sei se era comigo, penso que não. Eu vou continuar então, dissertando sobre os diferentes graus de aceitação e de alcance destes produtos, sobre o seu significado e os seus usos, e sobre as mudanças no gosto e nas preferências locais que parecem então resultar do contacto com estes vasos oriundos de regiões distantes. Para tal, começamos por quantificar e qualificar estes produtos e por apresentar o seu enquadramento geográfico e temporal. Ora, ao longo do último século, fomos registando a presença de produtos cerâmicos de origem grega em todo o território atualmente português. Estas materialidades não só testemunham a integração deste território nas rotas de comércio de vasos gregos, como nos ajudam a conhecer as dinâmicas e as diferentes fases cronológicas do comércio destes bens. O volume dos achados é já considerável, totalizando um pouco menos de 1000 exemplares, número mínimo de indivíduos, e naturalmente exemplares de origem grega, encontrados em mais de 40 sítios arqueológicos localizados entre o litoral algarvio e o norte de Portugal. Não estão aqui alguns sítios que, entretanto, já registaram cerâmicas gregas nas últimas escavações que foram feitas e que ainda estão em vias de publicação. Mas, portanto, este número conseguimos aumentar este número em mais 2 ou 3 sítios arqueológicos. Estamos naturalmente a falar de uma área de estudo caracterizada pela integração de territórios, comunidades e culturas com características muito distintas entre si, o que naturalmente se reflete em distintas preferências e gostos no que diz respeito aos produtos importados e igualmente em desiguais condições de acesso a essas mesmas materialidades importadas, foráneas. As cerâmicas gregas identificadas são provenientes maioritariamente de contextos de habitat, ainda que a sua utilização nem sempre esteja associada ao consumo de alimentos, como parece indicar a tipologia, as características e as condições de achamento da generalidade dos vasos gregos, principalmente dos identificados a norte do rio Mondego. Encontramos, no entanto, exceções a esta tendência, como são os casos das necrópoles do Olival do Senhor dos Mártires, em Alcácer do Sal, de Cerro Furado, em Beja, e da Quinta da Queimada, em Lagos, onde este tipo de produções cerâmicas integra contextos funerários. São desses mesmos contextos funerários que provêm os exemplares de vasos gregos mais bem conservados, condição que contrasta com o avançado estado de fragmentação que caracteriza a generalidade dos achados de cerâmica grega identificados em Portugal. O menor manuseamento dos vasos e a sua conservação por via do enterro poderão e explicarão certamente estas circunstâncias, que se traduz não raras vezes na conservação de vasos inteiros, como veremos adiante. Também nos sítios arqueológicos da Azogada, deixem-me ver aqui no mapa, da Azogada e Neves Corvo, os vasos e os fragmentos gregos identificados surgem desassociados do habitual âmbito doméstico e integram possíveis contextos votivos. Retomando a análise da distribuição geográfica, verificamos que as regiões correspondentes ao Algarve, cá para baixo, área metropolitana de Lisboa e Alentejo, reúnem simultaneamente o maior número de sítios arqueológicos com importação de vasos gregos
e, como veremos também, reúnem o maior número de fragmentos identificados por sítio arqueológico. Abordando as produções cerâmicas que chegam a este território e a sua distribuição e características, verificamos que as produções do período arcaico estão pouco representadas, contabilizando-se apenas 3 fragmentos coríntios e um fragmento ático de figuras negras, que correspondem a menos de 1% do total de exemplares gregos recenseados. Formam parte deste conjunto 2 fragmentos de vasos vertedores, procedentes de Castelo de Castro Marim e da Quinta do Almaraz, e um aríbalos igualmente identificado neste último local. O exemplar que vemos aqui em cima, o vaso vertedouro, registra pequena dimensão, correspondendo à parede de um vaso de forma fechada. As suas características formais e decorativas permitem datar a sua produção sensivelmente do primeiro quartel do século VI a.C. Igualmente procedente de Almaraz, é um pequeno fragmento de fundo, que vemos aqui, curvo, com ônfalos, portanto com um umbigo central, correspondendo a um aríbalos. A curvatura pronunciada da base e a ausência de pé permitem-nos integrar este fragmento na variante aríbalos globular ou esférica, como preferirem, por oposição à variante de fundo plano. De uma maneira geral, os aribaloide de figuras negras são pouco frequentes na Península Ibérica, e além do fragmento mencionado, encontramos outros testemunhos em Huelva, deixa-me só, aqui, perdão. Encontramos então outros testemunhos em Huelva, com destaque para 2 exemplares com representações de cisnes, em Ampurias também, exibindo figuras humanas, animais, motivos vegetalistas e geométricos, e Almeria, este último sítio, ou o fragmento correspondente a este último sítio, classificado como proto-coríntio e inclui a representação de panteras. O segundo exemplar de vaso vertedor é procedente de Castelo de Castro Marim e, tal como o fragmento de Almaraz, a sua atribuição tipológica deve ser também entendida com reservas. A sua forma e a decoração permitem integrá-lo nas produções do Coríntio Médio, datadas entre os finais do século VII a.C. e a primeira metade do século VI a.C., à altura em que a demanda dos mercados estrangeiros por vasos decorados compele os artistas coríntios a minorar um pouco o investimento de tempo e a qualidade das suas obras. Na fachada atlântica da Península Ibérica, foi ainda identificado um único fragmento que integra o grupo das taças de faixas, da subvariante taça de faixa floral. Este exemplar é procedente de Alcácer do Sal e conserva parte do bordo, do corpo e uma das suas asas. A sua produção data de finais do século VI e início do século V a.C., coincidindo com o declínio dos vasos de figuras negras. Verificamos assim que os sítios arqueológicos que mais precocemente são abastecidos por cerâmica grega correspondem a Almaraz, Castro Marim e Alcácer do Sal, revelando a existência de rotas fragmentadas de comércio que não obedecem então aos ditos percursos naturais e expectáveis, no sentido sul, norte, este, oeste, mas antes rotas baseadas no contacto com áreas estratégicas do território correspondente ao atual território português. Uma tese que, aliás, a própria professora Ana Margarida Arruda, que está aqui connosco, já defendeu em estudos prévios. Entre a segunda metade do século V e a centúria seguinte, começam a difundir-se no território em estudo as cerâmicas áticas de figuras vermelhas, representadas por uma dezena de formas distintas. Destas, são maioritárias as taças, que vemos aqui, e o restante conjunto apresenta-se bastante homogéneo, predominando os recipientes concebidos para serem utilizados à mesa para comer ou beber. Além destes, registra-se um número considerável de caracteres, particularmente recorrentes no noroeste peninsular, traduzindo assim a preferência destas comunidades por peças mais elaboradas, de maiores dimensões e profusamente decoradas. No que às taças diz respeito, foram identificados 18 sítios arqueológicos que testemunham a aquisição de exemplares de taças de figuras vermelhas, 8 dos quais integrados na região do Algarve, entre os quais Castelo de Castro Marim. Nesse último local, identificaram-se 2 exemplares de taças de figuras vermelhas atribuídas ao século V a.C., sendo em ambos admissível a correspondência à obra do Círculo do Pintor de Mármore. No caso particular das taças produzidas na primeira metade do século IV a.C., verificamos a existência de um número de exemplares consideravelmente maior.
Testemunham-se no território em estudo, em vasos que apresentam um repertório de temas decorativos limitado, apresentando frequentemente decoração figurativa no medalhão central. Entre os motivos decorativos mais frequentes, encontramos a representação de jovens vestidos com rimátia, como vimos aqui, espirais ou palmetas, sendo igualmente comuns as grinaldas de folhas e frutos de era, sobrepintados a branco, a cor branca, presentes principalmente na face interna dos vasos, ou exclusivamente presentes na face interna dos vasos. E seguem-se mais alguns exemplos destas mesmas produções. Na Península Ibérica foram identificadas taças de pé baixo de figuras vermelhas em diversos sítios arqueológicos e em quantidades muito significativas. Destaco pela similitude formal com os exemplares encontrados em Portugal, os conjuntos recuperados no naufrágio Elsec e os testemunhos exumados na Andaluzia, particularmente os conjuntos estudados por Pierre Rouillard em 1975. Apenas uma pequena percentagem dos fragmentos encontrados permite a atribuição do pintor uma forma segura, estando todos eles associados à obra do grupo do pintor de Viena 116, ou classificando com maior exatidão ao grupo genérico que Beazley designou Wise Group. Trago-vos mais alguns exemplos de exemplares de figuras vermelhas, e merece particular menção pelo seu caráter singular a taça Skiffos, que vem aqui na imagem procedente de Castelo de Castro Marim, conservando parte do bordo e da parede, exibe na superfície externa decoração com recurso à técnica de figuras vermelhas, como veem aqui. Entre os motivos decorativos conservados, consta uma grinalda de folhas de murta, complementada de ramagem e frutos, também eles sobrepintados a branco. As características formais e as particularidades decorativas inserem-na no grupo AA, definido por Picasso e Rouillard, em 1976. No respeitante à decoração, as folhas de murta surgem representadas em meados do século V AC, não avançando para a centúria seguinte. Na Península Ibérica, registra-se um número bastante significativo de exemplares de taças Esquifói com uma decoração idêntica a este exemplar de Castro Marim. É o caso, por exemplo, de Canchoano, de onde provém os paralelos mais próximos para o fragmento procedente deste local português. Abordando agora o grupo dos crateres, que conciliando as formas de sino, como esta que vemos na imagem, a forma de colunas e os exemplares interminados, representam o segundo grupo, o segundo maior grupo, assim é que é, de vasos de figuras vermelhas que chegam então ao atual território português. São uma das formas que maior interesse despertam, uma vez que traduzem uma distribuição geográfica muito particular. Um grande número de vasos deste tipo é procedente de ambientes de necrópole, associando-se a contextos de enterramento, como ocorre, por exemplo, em Alcácer do Sal e Cerro Forado. Em ótimo estado de conservação, tal como é frequente nos vasos identificados neste tipo de contextos, traduzem a chegada de peças de diferentes artistas, identificando-se as obras do grupo do pintor de Telos, pintor de Tirsos Negro, e do grupo do pintor de Viena 1025. Na região norte e centro, a forma adquire particular relevância, estando presente na maioria dos sítios arqueológicos que registram importações gregas. Também em Crasto de Palheiros, a norte, encontramos um exemplar desta forma. Efetivamente, neste povoado foram recolhidos 13 fragmentos de cerâmica grega, correspondendo a uma única peça, formalmente concordante com as produções datadas de 400-350 a.C. Desconhece-se como se terá processado o transporte deste vaso, deste crater, com uma dimensão considerável e com paredes de pequena espessura, e um transporte que é feito desde o litoral até ao nordeste transmontano. O recurso às vias fluviais deve naturalmente ser considerado, sobretudo atendendo à proximidade verificada entre o Crasto de Palheiro e a principal via fluvial da região, o Rio Douro, através do seu afluente, o Rio Tua. A dificuldade de navegação de alguns troços do rio permite, no entanto, supor que em determinados percursos este vaso possa ter viajado também por terra. Igualmente na região norte encontramos mais um testemunho da importação de crateres no povoado litoral de São Lourenço, em Esposende. Trata-se efetivamente de um fragmento de parede e arranque de asa de um cráter de sino. Enfim, tal como vemos aqui exemplificado.
Também a morfologia e as características decorativas deste fragmento são concordantes com as produções da primeira metade do século IV a.C. Aqui temos uma vista a partir do ponto mais alto do povoado e em direção ao oceano, e sabemos que o fragmento de cerâmica ática foi recolhido no setor T, portanto nesta zona aqui representada na planta, uma das áreas mais intervencionadas do castro e o local de proveniência de abundante espólio cerâmico de diversas cronologias, portanto surgem camadas superficiais associado tanto à cerâmica da Idade de Ferro como à cerâmica já relacionada com a ocupação do período romano. O último exemplar desta forma de que vos falarei é proveniente do povoado de Santa Olaia, na margem direita do rio Mondego, e este fragmento encontrava-se depositado numa camada de cinzas, pertencente a uma estrutura do tipo forno destinado à fundição. Este fragmento, ou este exemplar, pertence a um crater de figuras vermelhas, apresenta decoração na face externa, composta de uma figura masculina, barbada, com peito desnudo e um manto colocado sobre os ombros. A figura exibe ainda o cabelo ondulado e sobre ele uma coroa de louros com incorporação de pintura a branco. No que diz respeito aos crateres de colunas, no território em estudo, no território em análise, foram recuperados apenas 3 fragmentos correspondentes a esta forma. São procedentes de Lisboa e de Mértola, sendo o de Mértola aquele que está aqui representado no diapositivo. Na Península Ibérica, esta forma registra um número reduzido de exemplares, identificando-se, por exemplo, em Cabezo Locero, esta peça fabulosa que vem aqui deste lado. Trago-vos mais alguns exemplares de figuras vermelhas. Em Portugal, as Lequitoi aribalescas, como as peças que vemos aqui, testemunham-se através de um pequeno conjunto de exemplares procedente de Castelo Castro Marim, Mértola e igualmente Tavira, que não está aqui representado no mapa, e de facto na Península Ibérica esta forma é comum em inúmeros sítios arqueológicos, sobretudo na Andaluzia, associando-se particularmente a contextos funerários. Em Ampúrias, são maioritariamente procedentes de estratos datados de 400-350 a.C., associando-se à decoração de pontos brancos, um padrão reticulado como o que vemos aqui e como o mesmo padrão que está presente nos testemunhos recuperados, neste caso, em Mértola. Este tipo de vasos registra-se ainda no conjunto do naufrágio de Elsec, com a mesma cronologia e a mesma natureza dos motivos decorativos. Em Portugal, foi igualmente recuperada uma lecanis de figuras vermelhas, aqui ilustrada nesta zona central do diapositivo, e até ao presente momento esta forma, incluindo os exemplares de verniz negro, encontra-se testemunhada no norte, no centro e no sul do atual território em análise. Na restante Península Ibérica é pouco abundante, merecendo particular destaque pela quantidade de registros a região do Levante espanhol, onde predominam, os exemplares de figuras negras de finais do século V a.C. Não poderia, naturalmente, deixar de referir nesta apresentação os exemplares identificados na necrópole de Alcácer do Sal, que se destacam pelo bom estado de conservação, como podem constatar pela imagem. É o caso, então, deste prato de peixe, atribuído ao pintor de Alcácer do Sal, e trago-vos ainda como referência uma obra atribuída ao mesmo pintor, ainda que esta obra que vos trago não seja procedente da Península Ibérica e faça assim parte de uma coleção privada atualmente a ser vendida numa consagrada leiloeira estrangeira. Não tão bem conservados, registram-se outros exemplares de pratos de peixe em Alcácer do Sal. A forma não é rara na Península Ibérica, sendo, no entanto, normalmente atribuída a distintos pintores, como é o caso dos testemunhos que vemos aqui representados no diapositivo. Ora, muitos outros exemplares poderiam ser aqui referidos. De uma forma geral, os vasos de figuras vermelhas identificados neste território possuem, como vimos desde logo, um repertório formal reduzido, apresentam pastas e vernizes de qualidade inferior, espelhando uma tendência já verificada em território espanhol, inclusivamente no sul do território português, e que está relacionada com a produção de cerâmica de menor qualidade, destinada especificamente aos mercados periféricos, entendidos como menos exigentes. Também a decoração presente nos exemplares de figuras vermelhas é pouco cuidada, pouco variada e restrita às obras de não mais do que uma dezena de pintores ou grupo de pintores. Ora,
Na transição dos finais do século V e inícios do século IV, dá-se um considerável aumento das cerâmicas áticas de verniz negro, registando em todos os momentos da sua importação cerca de 70% do total de vasos gregos recenseado. Estas produções, com cerca de 2 dezenas de formas distintas, incluindo as suas variantes, são maioritariamente representadas por taças de pé baixo, como podem constatar aqui, e por tigelas de bordo esvazado e reentrante, com testemunhos abundantes em vários contextos arqueológicos. As taças de bordo convexo, conhecidas como taças Cástulo, correspondem à variante de taças de pé baixo, que registram o maior número de testemunhos no território em estudo. Esta variante surge testemunhada na Ágora de Atenas no segundo quartel do século V a.C. e continua a ser produzida no decorrer da primeira metade da centúria seguinte. A forma foi identificada através de abundantes exemplares recolhidos em diversos locais da Península Ibérica, surgindo de forma mais ou menos indiscriminada em contextos funerários e igualmente em contextos de habitat. No respeitante à distribuição geográfica, como se pode constatar pelo mapa, a forma registra-se exclusivamente no centro e no sul do território em estudo. No que diz respeito às cerâmicas gregas de verniz negro, é, mais uma vez, em Alcácer do Sal que registramos os exemplares mais bem preservados, como é o caso dos pratos que vemos na imagem, ou ainda dos exemplares que podemos também observar aqui. Relembro, no entanto, sobretudo para quem não conhece esta realidade, que a maioria dos testemunhos identificados no atual território português apresenta uma pequena dimensão, encontrando-se frequentemente muito fragmentados e deteriorados. Ilustradas as principais formas identificadas no atual território português, importa discutir brevemente 2 importantes problemáticas ligadas à importação deste tipo de bens. Como já foi possível constatar, no que se refere à dispersão geográfica, encontramos cerâmica grega em toda a fachada atlântica, inclusivamente em zonas mais interiores. São, no entanto, maioritárias as cerâmicas encontradas em áreas litorais e na zona de influência dos grandes rios, como vemos aqui, tirando naturalmente partido do acesso facilitado ao interior através dos cursos fluviais. Esta distribuição dos vasos sugere naturalmente um abastecimento costeiro, por via marítima ou fluvial, eventualmente complementado de pequenos trajetos terrestres que permitissem o acesso a outras áreas mais interiores que não estariam na envolvência dos grandes rios. Por último, teria obrigatoriamente destacar uma das problemáticas que considero das mais relevantes no estudo das cerâmicas gregas e que se prende com o fenómeno de aculturação, ou transferência cultural, se preferirem, que acompanha a chegada destes produtos exógenos. Falo concretamente da interpretação e da adoção de protótipos formais e decorativos gregos aplicados às produções locais e regionais. Este fenómeno é talvez expectável ou compreensível para o centro e sul do atual território português, onde chegam uma quantidade relativamente grande de vasos gregos, verificando-se a reprodução local das formas mais comuns, como a taça Cástulo de verniz negro, e naturalmente, quanto mais facilitado o acesso a estes bens, maior o seu impacto na alteração dos hábitos dos seus compradores. Mas não é efetivamente um fenómeno exclusivo do sul. A norte, onde se registram ou raras vezes 2 testemunhos de cerâmica grega por sítio arqueológico, o fenómeno de imitação dos protótipos gregos adquire então particular relevância e interesse. E, efetivamente, ao longo das últimas décadas e sobretudo nestes últimos 2, 3 anos, têm vindo a ser identificados vários exemplares de cerâmica produzida localmente, exemplares esses que adotam elementos formais e decorativos inspirados nos crateres de colunas áticos. Não correspondem a reproduções exatas, ou sequer aproximadas dos protótipos formais ou estilísticos gregos, mas antes a uma reinterpretação dessas peças, desses vasos, expressa na adoção de um ou outro elemento inspirado nos vasos oriundos do Mediterrâneo Oriental. Esta problemática já foi devidamente explorada em trabalhos já publicados e podemos, se assim o entenderem e até tirando partido aqui da presença do Nuno, discutir esta conversa depois no final da apresentação, mas gostaria apenas de destacar, e para rematar este tema, que a incorporação de influências orientalizantes nas produções cerâmicas das comunidades da Idade do Ferro, em especial as do norte da fachada atlântica, representa a conciliação da estética e dos hábitos de consumo do mundo mediterrâneo oriental
com o Noroeste peninsular. E resta-me, não faço ideia do tempo que demorei, agradecer a vossa atenção, colocando naturalmente à disposição para responder às vossas questões. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar brevemente convosco sobre estes assuntos. Espero que tenha sido de vosso interesse. Muito obrigada. Vou tirar a partilha. Não sei se respeitei o tempo, se foi curto, se foi longo. Não, obrigado, Daniel, foi perfeito. É livre, portanto, estamos sempre bem.